Olá pessoal, tudo bem com todos? Então, vamos iniciar mais uma aula, né? Cirúrgica 2 e a nossa prova é dia 28 de julho, né? Já foi colocado para vocês na plataforma. Então, vamos começar onde paramos. E aí, turma, só para a gente fazer uma retrospectiva, na última aula, eu deixei para vocês o assunto, né, sobre psicose, que são algumas alterações mentais que os pacientes podem apresentar, seja de ordem fisiológica, seja de ordem psicológica. Falei sobre as questões dos desconfortos pós-operatórios, o que causa inquietação, o que causa insônia no paciente depois da cirurgia, né? E hoje nós vamos passar para um outro assunto, segundo a literatura, na página 23, que vai falar sobre infecção hospitalar. É um assunto importante que faz parte da nossa formação, que nós tenhamos que estar por dentro, né? Porque as infecções hospitalares elas têm crescido gradativamente, seja por várias fontes de contaminação. Nós até vimos um pouco sobre isso em Cirúrgica 1 e depende muito do profissional de enfermagem que está cuidando daquele paciente para evitar que haja infecção cruzada, para evitar que haja uma infecção aérea, para evitar que haja uma infecção nosocomial, né, dentro do próprio hospital, do nosocômio. Então, cada um, dentro da sua atividade do próprio hospital, ele tem que fazer a sua parte, perfeito? E quando na literatura, acompanhem comigo para que vocês fiquem antenados, né? A nossa prova é dia 28 de julho, então já tem muito assunto para vocês, né, estudarem, né? Além das atividades que eu coloco para vocês, tanto para nota quanto para fixar a matéria. Tudo que eu der para vocês, né, até na véspera da prova é matéria. Eu sempre coloco para vocês que dúvidas que vocês tiverem, mande para mim, tanto no privado quanto no coletivo. Não fique com dúvidas na matéria. Essa matéria é importante para vocês também, assim como todas as outras são. E eu quero que vocês não fiquem com dúvida, porque vai chegar o dia da nossa prova, né, dia 28 de julho. E aí a gente não vai poder, né, dar o suporte que, na verdade, não é lógico fazer isso. E, pessoal, a literatura fala que a infecção hospitalar é, no Brasil, um ônus para a sociedade devido ao gigantismo dos hospitais. A gente sabe que, quanto maior o hospital, maior o risco de infecção. Por vários fatores. Primeiro, o número de pessoas internadas. Segundo, o número de cirurgias realizadas. Terceiro, o número de pessoas atendidas pelo pronto-socorro. Quarta, o número de visitantes. 5, o número de pessoas que passam, que transitam todos os dias no pronto-socorro daquele hospital X. Então são vários fatores que contribuem para o aumento de infecção hospitalar. Cama, eu já falei isso para vocês, cama é do paciente. Nós não temos que sentar na cama do paciente, né? Travesseiro é do paciente. Além das fontes internas que vocês viram comigo em Cirúrgica 1, está relacionado ao paciente, está relacionado ao ambiente, está relacionado ao profissional, está relacionado ao material, né? Então, ou seja, são várias fontes de contaminação que contribuem também, infelizmente, para esse ônus, ou seja, para esse agravo, para essa perda, né? Ou seja, é uma situação que é prejudicial, ônus, prejudica, né, os hospitais. Não que os hospitais menores não tenham problemas de infecção, muito pelo contrário, né? Não seja duas medidas e dois pesos, duas medidas, e também não podemos entrar em contradição. Mas hospitais menores, a probabilidade, né, a susceptibilidade que a condição de adquirir alguma doença dentro do hospital é menor. Mas o que cabe é o quê? A limpeza,
a higienização. Adianta ter um hospital pequeno, né, de pequeno porte, se não tem limpeza concorrente, se não tem limpeza terminal, se não tem treinamento, se não tem educação continuada e permanente, se não tem o uso correto do EPI, se não tem o uso correto da descontaminação, não adianta, né? Então a gente vê muito pela logística. Quando eu percebo pela logística, eu analiso que quanto maior o hospital, maior a probabilidade de infecção hospitalar. Quanto menor o hospital, menor a probabilidade de infecção hospitalar. Logisticamente falando, não é regra. Tem hospitais menores que, se você for ver pelo índice, incidência, que eu chamo de número de casos novos, é muito maior num hospital de grande porte que recebe todo e qualquer tipo de atendimento, todo e qualquer tipo de clínica, né? E como eu já falei, de vários fatores que podem contribuir para a prevalência, né? Desculpa, para a incidência, número de casos novos, prevalência, número de casos existentes. Dessa forma, podemos afirmar que a infecção hospitalar ela gera uma problemática tanto ética quanto prejuízos financeiros, prejuízos relacionados à demanda de pessoas que muitas vezes se desvirtua daquele hospital. Eticamente falando, o hospital ele cria uma imagem negativa perante a sociedade, as pessoas não procuram aquele hospital, não vou naquele hospital A, não vou no hospital B, porque eu sei que ali o risco de contaminação é maior devido à falta de higienização, devido os profissionais não usarem EPI corretamente, principalmente quem são pessoas que são pessoas conhecidas, pessoas que entendem, né? Muitas vezes a gente acha que está mexendo com leigo, mas a gente não está mexendo com leigos. Então, gente, isso é um problema que tem que ser diminuído a cada dia nas mãos da enfermagem, a cada dia nas mãos dos profissionais médicos, dos profissionais nutricionistas, fisioterapeutas, dos profissionais, né, que estão diretamente ligados com o pessoal que são os pacientes, o pessoal da higienização, o pessoal né, que participa efetivamente da descontaminação. E lá na 24, a própria flora, né, do paciente, que é a autoinfecção, alguns micro-organismos não patogênicos pode provocar infecções. O que é isso, professor? Imunidade baixa. O paciente tem uma diminuição de taxa de leucócitos, que eu chamo de leucopenia. Se o paciente tem leucopenia, o hospital ele é 100% acreditado. A gente sabe que existe esse termo. O hospital, quando ele é 100% excelente em todos os departamentos, ele recebe o título chamado de acreditação, né? Então é um órgão que fiscaliza esse hospital, ele atende todas as necessidades da vigilância sanitária e ele é acreditado, nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 3 é o hospital acreditado que ele é excelência em todos os procedimentos. Então, como que esse paciente então pegou a infecção se esse hospital é acreditado? A imunidade. O problema não é o hospital, o problema é o paciente. As células de defesa dele estão diminuídas, né? E existem também, gente, dentro do que a gente está falando agora sobre um pouquinho de infecção, os fatores inerentes ao próprio paciente. O que é isso, João? São problemas, né? Eu chamo de fatores intrínsecos. Quem lembra lá da higiene e profilaxia? Fatores intrínsecos é todo e qualquer tipo de problema que o paciente tem, patologia assim falando, que vai comprometer a sua estadia dentro de um hospital. Diabetes, infecção urinária, hipertensão, né? Dislipidemia, né? Infecção intestinal, né? Colapamento das alças intestinais, obstrução do trânsito intestinal, derrame pleural. Então são problemas internos que eu chamo de quê? De problemas intrínsecos, né? Que acabam comprometendo o paciente e ele adquirir outros patógenos dentro do hospital, que é um problema sério. Então o cigarro, né? A gente sabe que o cigarro, ele, além de diminuir as defesas do organismo, né, do sistema respiratório, o nosso pulmão ele é ciliado. O que é um pulmão ciliado, João? É um pulmão formado por cílios. Infelizmente, a gente não está aqui para
rotular ninguém, né? A gente tem que respeitar a todos. Mas a gente sabe que o tabagismo, com o passar do tempo, a nicotina, ela destrói os cílios formados que tem no pulmão. E esses cílios, ele protege o pulmão contra doenças oportunistas. Né? Lesões cutâneas, né? O paciente ele tem porta de entrada. Se ele tem porta de entrada, ele tem um problema com ele, né? Uma cirurgia, por exemplo, um curativo, por exemplo, não precisa ter lesão, não precisa ter, por exemplo, ferida para que haja porta de entrada. A diminuição das células de defesa já é um problema. Já é um problema que, infelizmente, ele vai ser susceptível. Ele vai ter uma vulnerabilidade, ele vai ter uma probabilidade, infelizmente, de adquirir uma infecção porque ele tem porta de entrada, seja de ordem traumática ou seja de ordem não traumática. Não traumático porque ele não tem nada que justifique, mas ele tem imunidade baixa. Ele tem menos células de defesa. Ele não tem células de defesa, que são os leucócitos, que faz o processo, nós chamamos de quê, João? De leucocitose. Destruir, fagocitar, englobar um micro-organismo patogênico, que é aquele que é capaz de desenvolver uma doença no organismo. Então, fatores intrínsecos, né, como a literatura mesmo diz, é aquilo que o paciente já tem dentro dele, que infelizmente, por algum problema ou outro, vai contribuir para ele desenvolver uma infecção ou até uma sepsemia. Tá bom, pessoal? Isso é importante falar para vocês também. Pessoal, falando ainda dos fatores inerentes ao próprio paciente, como eu falei, relacionado às infecções, é aquilo que a pessoa tem no organismo dela que vai comprometer a qualidade de vida dela dentro do hospital. Dentro da literatura fala dos diabéticos, né? O problema da diabetes é que é uma doença silenciosa, todo mundo sabe, que compromete, né, uma porção da sociedade que algumas pessoas não levam na seriedade e acabam sendo vidas sendo ceifadas, né, por falta de, conhecimento, às vezes esclarecimento, desculpa gente, ou às vezes negligência do próprio paciente que não segue a dieta correta para manter uma qualidade de vida. A pessoa que é diabética, ela não precisa ficar sem comer o arroz, que é o carboidrato. Ela não precisa ficar sem comer o angu, que é o carboidrato. Ela não precisa ficar sem comer o macarrão, que é o carboidrato. Ele que é diabético, ela que é diabética, pode, mas em menos porções, né? Porque eu já tenho uma tendência a ter diabetes, ou eu já sou diabético, eu tenho que entender que o acúmulo daquilo que eu já tenho no organismo, mais o que eu ingerir em excesso, vai criar um problema maior no organismo. Então, os diabéticos descompensados, preste atenção, os diabéticos descompensados, a cicatrização ela vai demorar mais. Nós precisamos de uma célula de defesa nós precisamos de uma célula de cicatrização chamada de quê? De fibroblastos. Os fibroblastos, eles são formados através do tecido conjuntivo. Quem que forma os fibroblastos? O tecido conjuntivo. Os fibroblastos, dentro da ferida, ele vai formar o que, João? Ele vai formar o que eu chamo de tecido de granulação. Aquele tecido vermelho, bonito, brilhante, não tem nenhum tipo de odor, coloração diferenciada não tem. O diabético, quando ele está com a sua glicose aumentada, ele tem o seu pós-operatório, ele pode ter o que eu chamo de cetoacidose diabética. E aí que é o problema maior. Se o paciente tem cetoacidose diabética, a cicatrização ela vai ser crônica? Vai. Se a cicatrização for crônica, né, a chance de entrar ali um micro-organismo é muito maior. A chance de ter uma necrose, principalmente, não tem fibroblastos, não tem, né, que são células de maturação, não tem tecido de granulação, que é o que eu preciso para fechar uma ferida. O que pode acontecer com aquilo ali? Se é falta de oxigênio também, que é algum dos problemas que o diabético tem, que nós chamamos de vasculopatia periférica, que são doenças da circulação. Vai faltar oxigênio. Se não tem oxigênio, ao mesmo tempo eu tenho bactérias anaeróbicas, que são bactérias que não necessitam de oxigênio para sobreviver numa ferida.
Então essas bactérias anaeróbicas, elas vão putrefar, elas vão degradar, elas vão praticamente fazer o que eu chamo de comensalismo. Elas vão consumir a ferida, necrosando a ferida, trazendo odor fétido e a ponto do paciente sofrer uma amputação. E se ele não sofre essa amputação, ele pode ter outros órgãos importantes sendo prejudicados por aquela infecção. Então, infelizmente, a diabetes é um fator inerente do próprio paciente, como exemplo, que vai trazer problemas para ele também, infelizmente. Se não for tratado, se não for bem feita uma avaliação, se não for um diabético controlado. Claro que isso não são para todos, gente. Isso, né, infelizmente, algumas pessoas não preocupam com essa questão. E aí nós temos também, lá na literatura, falando do distúrbio no processo imunológico. Foi o que eu falei. As pessoas que têm diminuição de células de defesa, seja as células CD4, seja os linfócitos, seja, né, os leucócitos, que são as nossas células de defesa também, pode ter porta de entrada de doença. Né? Ou seja, o paciente não tem nenhum problema relacionado à doença, mas ele tem um fator interno, que é fator inerente ao próprio paciente, que eu estou falando isso para vocês desde o início, fatores inerentes ao próprio paciente que são responsáveis por desenvolver doenças e complicações mais sérias. Por exemplo, a diabetes, a amputação, hemodiálise, né? Perda da visão, né? Outros problemas mais sérios, né? Ou seja, diminuição da produção de insulina. E a pessoa que tem menos células de defesa, por exemplo, ela tem uma porta de entrada de infecção. E fatores inerentes à agressão diagnóstica. Quando eu falo de fatores inerentes à agressão diagnóstica, turma, eu falo de quê? De procedimentos que o paciente realiza dentro do hospital que vai contribuir para que haja infecção. Prestem atenção. Primeiro eu falei de fatores inerentes ao próprio paciente. É aquilo que ele tem no organismo que vai contribuir para aumentar uma infecção. Eu dei vários exemplos. Diabetes, hipertensão, dislipidemia, infecção urinária, diminuição de células de defesa e assim sucessivamente, mais o que está na literatura. Agora eu estou falando de fatores inerentes à agressão diagnóstica. É aquilo que o paciente realiza dentro do hospital que ele pode adquirir uma infecção. Por exemplo, acesso venoso periférico. É uma coisa simples que a gente realiza no paciente, mas se o técnico de enfermagem, ele contaminar o bisel da agulha, ele está levando contaminação para o paciente. Se ele contaminou a luva, ele está levando contaminação para o paciente. Se ele contaminou a máscara, né, se ele não lavou as mãos, se ele não higienizou as mãos, ele está levando infecção cruzada para outra pessoa. Então, presença de terapêutica respiratória, anestesia, nebulização, aspiração, né, intubação, ventilação. São procedimentos que muitas das vezes requerem materiais estéreis para serem feitos. E se a enfermagem, junto com a equipe médica, contaminar, o paciente vai sair perdendo, porque ele vai adquirir um patógeno. E esse patógeno, ele vai desenvolver uma doença no paciente. Então, na verdade, é o que a gente fala. Às vezes a pessoa ela entrou no bloco cirúrgico para fazer uma cirurgia limpa, para fazer uma cirurgia que não é contaminada, mas ele adquiriu uma sepse, ele adquiriu uma infecção cruzada. Por quê? Erro no procedimento do curativo, erros nas técnicas da realização da cirurgia, material mal esterilizado, né? Então é um conjunto da obra que vai desmerecer, né, o atendimento desse paciente. E aí, pessoal, quando eu falo de nebulização, que são procedimentos que nós vamos realizar com o paciente, são máscaras que foram descontaminadas de uma forma errônea. São máscaras que você não respeitou o tempo, que é, segundo a vigilância sanitária, é 40 minutos para o processo de descontaminação de uma máscara de nebulização que fica no hipoclorito. A regra é clara, 500 ml de hipoclorito para 3 litros de água. Fica durante 24 horas, né, armazenado, tudo lacrado, identificado, rotulado, identificado, datado com a assinatura do técnico de enfermagem que fez aquele procedimento. Então, essa máscara está higienizada? Essa máscara está descontaminada para eu fazer uma nebulização numa outra pessoa? Então, são procedimentos realizados dentro do hospital que podem contribuir para que haja
uma infecção, infelizmente, né? É a realidade. Passagem de sonda vesical, importantíssimo, gente. A passagem de sonda vesical, mesmo que a gente pensa que a bexiga ela é contaminada, mas a passagem de sonda vesical de demora ou de alívio tem que ser estéril. A luva tem que ser estéril, não pode ser luva de procedimento. Eu tenho que colocar um campo esterilizado sobre o paciente. Na verdade, o técnico ele auxilia o enfermeiro na passagem da sonda. Se eu contaminei aquela sonda, né, de Foley, se eu contaminei a seringa que eu vou administrar xilocaína no introito urinário, né, na glande ali, naquela parte da região peniana ou vaginal né, do homem, né, no órgão genital masculino e feminino. Se eu conversei em cima do procedimento sem máscara, sem EPI, eu contaminei. O procedimento está perdido, né? Então vai ter edema de glande? Vai. A vagina vai ficar irritada? Vai. Vai ter coceira? Vai ter prurido? Vai. Vai ter secreção? Vai. Vai ter febre? Vai. Vai ter leucocitose? Vai. Por quê? Erro no procedimento realizado dentro do hospital pela equipe de enfermagem, porque nós aprendemos o correto, nós assistimos o correto, no estágio a gente viu o que é o correto, mas às vezes na prática alguns colegas infelizmente deixa a desejar, né? Existência de próteses vasculares, né? A gente pensa muito no marca-passo. O marca-passo hoje, segundo a literatura, ele vale para 10 anos no paciente. Então, o marca-passo colocado de uma forma correta, sem contaminação, né, pelo especialista na área, para que não haja nenhum problema com esse paciente, principalmente quando ele precisa do marca-passo, porque ele tem BAV. O que é BAV, João? Bloqueio do átrio ventricular tipo 3. O BAV tipo 3, o tratamento eficaz, né, para bradicardia a nível 3 é o que é? Marca-passo. Então essa troca tem que ser uma troca feita dentro da técnica correta, sem nenhum tipo de erro, porque pode levar o paciente ao quadro de septicemia, sim, né, uma infecção generalizada, com falência múltipla dos órgãos, fazendo assim o paciente ir a óbito. Infelizmente, por erros médicos às vezes. Cirurgias, feridas, duração da cirurgia, a gente sabe quanto maior, né, a cirurgia, quanto mais tempo o paciente aberto, quanto mais tempo o paciente exposto, é mais risco de infecção hospitalar, porque ele vai estar exposto, ele vai estar aberto, né? Então eu sei, nós sabemos, todos nós estamos cientes de que tem cirurgias que demoram 4 horas, 6 horas, 8 horas, sim. Vai demorar porque a clínica, o problema, vai pedir esse tempo sim, mas que infelizmente pode correr esse risco pelo tempo que a pessoa está exposta ao problema da infecção que pode acontecer ou não com essa pessoa, né? É importante que nós tenhamos essa consciência de que quanto mais tempo exposto o paciente também no centro cirúrgico aberto, pode ser também, pode ser, né? Tô falando, não estou afirmando, falando que pode. Pessoal, então quando eu falo que infecções relacionadas às agressões terapêuticas, mais uma vez reforçando a minha fala, eu falo de quê? De procedimentos realizados dentro do hospital com os pacientes, levando em consideração as mãos de quem está realizando, o material né, que está sendo introduzido nesse paciente, seja de um scalp, de um gel, de um abacate, seja, né, de uma agulha, seja de uma lanceta, seja de uma lâmina de bisturi, seja de uma nebulização, um tubo orotraqueal, uma sonda nasogástrica, uma sonda nasoentérica, seja de uma sonda vesical de demora, seja uma sonda vesical de alívio, todo e qualquer procedimento, também cirurgicamente falando, realizado no paciente, que nós chamamos de quê? De fatores inerentes à agressão terapêutica, aquilo que está agredindo o paciente para fazer dele o quê? O melhor possível, que é o tratamento dele, correto? E aí, gente, lá na 25, desculpa, não sei onde eu coloquei 40, na página 25, nós vamos falar um pouquinho sobre agentes etiológicos. Isso. Lá na higiene, vocês viram comigo um pouquinho sobre essa questão. Etiologia são o quê? Causas. Agente etiológico, causa, né? Ou seja, qual que é o causador? O agente. Então, quando eu falo doença, a doença tem uma etiologia.
A doença tem uma causa. Então, agentes etiológicos são os causadores da doença, né? Então, por exemplo, quais seriam esses agentes? Nós temos bactérias, nós temos fungos, nós temos micro-organismos como micróbios, nós temos estafilococos, nós temos estreptococos, né? Nós temos aí estafilococos e pseudomonas, salmonelas, né? Estreptococos, né? Nós temos também a presença aí de alguns micro-organismos como Serratia, né? Bordotelas, que são micro-organismos que, inserido ele dentro do ambiente hospitalar, eles, né, podem desenvolver doenças importantes no paciente e levar a quadros mais graves. Então, as bactérias, como está falando aqui, são os principais micro-organismos causadores de infecções, né? Por exemplo, microscopicamente falando, existem bactérias que elas são mais resistentes do que o antibiótico. Vocês já estão cuidando de pacientes que estão em isolamento, né? Porque eles estão com o organismo com baixa imunidade, ao mesmo tempo com resistência baixa a determinado tipo de doença, né? Ou seja, o organismo ele é fraco para aquela doença, devido ao uso daquele tipo de antibiótico que não está trazendo um efeito benéfico para aquele paciente. Então, na verdade, aquele paciente ele é resistente à bactéria. A gente chama de paciente o quê? Paciente resistente, né? Ou seja, o paciente mesmo com aquele antibiótico que é administrado, ele continua com as suas taxas de leucócitos aumentadas, ele continua com problema, ele continua tendo febre, ele continua inapetência alimentar, ele continua letárgico, apático, prostrado, por causa de um micro-organismo que aquele antibiótico não destruiu, né? Então eu chamo de paciente resistente. Ele precisa de uso de outros antibióticos, que dentro da farmacologia eu chamo de antibiótico de largo espectro, porque eu tenho antibiótico de curto espectro. Quanto maior o espectro, quanto largo, né, for o espectro, a abrangência dos micro-organismos que serão fagocitados serão bem maiores, né? E aí nós temos os piógenos, os estreptococos, nós temos as klebsiellas, os proteus, as serrátias, salmonelas, né? A gente pensa que que a salmonela só está no ovo, mas a salmonela, na maionese, a maionese, né, que é originada aí pelo ovo, não é que o ovo tem a salmonela, né? Na verdade, o ovo trincado, o ovo que tem uma porta de entrada, o tropismo preferencial da salmonela é o ovo, é o alimento estragado, é o sanduíche, é a maionese, é o lanche, né? Então não é só a maionese caseira que está presente a salmonela. O problema não é a maionese. O problema é que as pessoas, geralmente, para não ter prejuízo também, usam ovos trincados para fazer a maionese caseira e acaba o quê? Tendo a presença da salmonela, porque ela vai entrar na fenda, né? Ela vai entrar naquela fissura, né? Naquele espaço intersticial. E aquilo vai acabar comprometendo quem? O homem. E aí, gente, nós temos vírus, né? Também, importante falar. Vírus da hepatite, o HIV, né, bacilos, né, bacilo de Hansen, bacilo de Koch, bacilo de Hansen, João, hanseníase, bacilo de Koch, tuberculose, né, as hepatites, hepatite A, B, C, D e E, né, são várias hepatites que nós temos. Então, pacientes internos com hepatite A, com hepatite B, quais são as mais evidentes? A B e a C. São características, né, da área geográfica do nosso território nacional. As hepatites que apresentam maior predominância são as hepatites B e C. A ela vem talvez em terceiro lugar, segundo algumas literaturas, porque ela é adquirida por alimentos contaminados. Agora a B e a C, elas andam juntas, principalmente por conta de relações sem uso de preservativos,
piercings, né? Alimentos, compartilhar mesmo tipo de materiais inanimados, aquilo que não tem vida, né? Pode adquirir, pode, né? Perdigotos, né? Gotículas de saliva de uma pessoa para outra e assim sucessivamente. E aí, esses vírus, né? A gente fala também do vírus da influenza, que é o vírus da gripe, que transmite através das vias aéreas inferiores, vias aéreas superiores, né, pelos espirros, né, boca e nariz. A gente sabe que é um comprometimento mais importante para os idosos. O idoso e a criança, quando gripa, a gente tem que ficar de olho, né? O idoso, ao gripar, a gente tem que curar aquela gripe o mais rápido possível para que aquilo não evolua, talvez por uma pneumonia, e de uma pneumonia para um derrame pleural, e de um derrame pleural para um empiema pleural, que é a presença de pus na cavidade pleural. Então, o agente etiológico, só para a gente finalizar esse momento, agente etiológico são os causadores da doença, né? A gente viu que a doença ela tem tanto fatores intrínsecos como fatores extrínsecos. Intrínseco, dentro do organismo, é o que o paciente tem, né? Segundo a literatura. Extrínseco, fora, seja procedimentos realizados como terapêutica, aquilo que está contaminado que vai passar para o paciente, material que não foi esterilizado corretamente é um exemplo. E os agentes etiológicos, que são os causadores das doenças, correto? Então, eu quero deixar essa aula para vocês hoje. Junto com essa aula de hoje, eu vou estar postando uma atividade para vocês, tá? Esta atividade, ela não vale nota neste primeiro momento, tá? Essa atividade, mas ela precisa ser entregue à escola, ao SECAP. Vocês não, eu não estou aqui com ela agora, mas vocês têm uma escala que foi feita pela coordenação pedagógica que fala o dia que vocês devem levar a atividade de vocês para a escola, no horário de 1 às 19h30, né? Então, vamos colocar um exemplo que seja hoje, o dia que vocês devem levar. Não tem como vocês levar hoje, né? Na quinta-feira. Vocês vão levar na próxima quinta-feira. Um exemplo eu estou trazendo, correto? Então, gente, eu vou postar uma atividade, tá? Não é uma atividade que vai valer ponto. Ela vai contribuir para vocês estudarem para a prova como instrumento. Tudo aquilo que eu tenho falado até hoje é assunto para a nossa prova. Claro que alguma coisa ou outra não vai cair, porque eu também não sou doido. E eu sempre falo, qualquer dúvida que vocês tiverem na matéria, no assunto que eu tenho falado toda semana, mandem para mim no privado, mandem para mim no grupo. Eu estou à disposição de vocês. Não fiquem com dúvida na matéria, não fiquem com dúvida, porque no dia da prova eu não vou poder responder, eu não vou poder falar que está certo, que está errado, né? É antiético da minha parte também, vocês, né, têm que ter essa compreensão. Então eu peço a vocês, se tiverem dúvidas, vocês mandem para mim, perfeito? Então nós encerramos hoje a nossa aula. Junto tem uma atividade para ser entregue conforme a escala estabelecida pela direção, e nós vamos encontrar na próxima semana. Para vocês, tenha aí um ótimo dia, né? Aproveitem a nossa aula, tá? E se Deus quiser, breve estaremos juntos novamente para que nós possamos concluir a formação de vocês. Tá, pessoal? No mais, eu desejo sucesso, boa sorte. Aproveitem esses momentos, né? Porque depois, se Deus quiser, a gente vai estar voltando e a gente vai ter mais oportunidades, muito mais oportunidades da gente estar debatendo muito mais os nossos assuntos. A gente está debatendo de uma forma calma, passiva, tranquila, mas pessoalmente a gente consegue agregar talvez um pouco mais. Perfeito? Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.